Sempre. Jesus, ele sempre vai ser o nosso mestre por excelência. Ainda que aquela professora que o apóstolo teve, ele hoje reconhece que ela foi muito bom, né, muito boa para a vida dele, ou deu algum tipo de ensinamento para ele, e protegeu a vida dele, e ainda que a Amanda tenha um parâmetro para observar as professoras das filhas, ou escolher as professoras para as filhas dela, ainda que ela tenha esse parâmetro, Jesus vai continuar sendo um mestre por excelência, porque Jesus, ele não é um professor, né? Ele é o professor dos professores. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é o mestre dos mestres. Então, o que nós vamos focar aqui hoje é sobre esse mestre, sobre o mestre Jesus, né? E como nós falamos, né, anteriormente, o sermão ele vem para nos proteger também. Ele vem para nos admoestar, o sermão ele vem para nos direcionar, o sermão ele vem para abrir a nossa visão, o nosso entendimento, ele vem para todas essas coisas. Mas o sermão, ele vem também para nós reconhecermos em Jesus, aquele que é o mestre dos mestres, aquele que não só fala, mas aquele que vive tudo aquilo que ensina, que é o que nós precisamos alcançar, né? Um tempo atrás, eu peguei um livro emprestado com o apóstolo, chamado Talmedim, e esse livro ele falou demais com a minha vida, porque esse livro ele fala sobre os rabinos, né? Que naquela época tinha-se o costume de que os judeus ele tinham o costume de que os rabinos, né? Que os judeus ele ensinavam, né, a Torá para os seus filhos, e em uma determinada idade, eu não lembro qual, não sei se era 12 ou 14 anos, eles tinham que ir até os rabinos, né, para tomar lição. E se aquele menino, né, ele fosse aprovado, o rabino viraria para ele e falaria assim: venha ser meu talmidim, venha seguir-me. Mas se aquele menino ele não fosse aprovado, né, ele virava para esse menino e falava assim: vai e aprende a profissão do seu pai. Né? E o que é mais interessante de tudo, se a gente for ler a história, né, dos discípulos, né, a gente vai ver que provavelmente eles, vivendo naquela época, eles foram rejeitados pelos rabinos, porque todos eles estavam fazendo um ofício, né? Mas a Bíblia, Jesus é algo assim tão maravilhoso, né, que todos eles foram chamados, fazendo o quê? Alguma coisa. E eles foram rejeitados talvez por um grande homem daquela época. Porém, mas eles foram aceitos pelos mestres dos mestres, rabino dos rabinos. E nós não somos diferentes disso, né? Nós não somos diferentes. Hoje nós estamos aqui servindo ao mestre dos mestres. E nós temos a possibilidade de nos relacionar com ele e ouvir os seus ensinamentos. Amém? Vamos lá? O que nós estamos pecando muito hoje, né, na nossa sociedade? Que como crentes nós temos pecado muito, não só como crentes, né? Às vezes a gente fala isso muito dos jovens, mas muitas das vezes nós, como às vezes crentes maduros, às vezes a gente peca muito nesse sentido. Sabe qual sentido nós pecamos? Identidade. Às vezes nós estamos nos tornando muitos cristãos sem identidade, né? E eu queria saber se alguém pode me dar uma definição do que é identidade. Porque a gente vira para o nosso filho, a gente vira para as pessoas e a gente fala muito isso, a gente aponta o dedo: você não tem identidade, você não... Mas o que é identidade para você? Ser unido com Cristo. Fala mais. Daquilo que eu sou. Fala, Patrícia.
Quem você é. Vamos lá. Identidade, vamos lá. Agora, alguém sabe me dizer o que é personalidade? Vocês já me disseram o que é identidade. Agora eu quero saber o que é personalidade. Olha. Nossa, fala de novo. Fala mais alto. Muito bom, muito bom. Então, identidade é o quê? Então, agora eu vou falar para vocês. Identidade é como eu me vejo. Como eu me vejo. Como você se vê? Fala para mim. Como você se vê? Eu não estou dizendo nem no sentido espiritual. Vamos tirar o sentido espiritual agora. Mas vamos dizer que você esteja conversando com alguém ou você esteja em algum ambiente. Diferente do nosso ambiente cristão. Você esteja em algum outro ambiente. Como você se vê? Como você se porta nesse ambiente? Você se porta nesse ambiente da mesma forma como você se porta na igreja? Sim? Então, identidade, ela quer dizer como eu me vejo. Agora, personalidade são as características que eu tenho. E nós, como cristãos, às vezes nós estamos errando muito sobre a nossa identidade, de saber quem nós somos e principalmente quem nós somos em Deus. Eu sei que olhando para mim e olhando para Deus, eu não sou nada. Eu sei que eu não mereci estar aqui, eu olhando para Deus. Mas eu, junto com meu irmão, num ambiente junto com meu irmão, qual é a identidade que eu mostro? Eu mostro a mesma coisa que eu sou aqui na igreja ou eu mostro alguma coisa de diferente? São essas perguntas que muitas das vezes nós temos que nos fazer. E a nossa personalidade? Como tem sido a nossa personalidade como pessoas? Como cristão? Como tem sido isso? Isso é uma coisa que nós temos que nos analisar. Por que eu estou falando isso? Porque se Jesus é o meu mestre, e se eu conheço ele como mestre por excelência, eu preciso imitar ele. Eu preciso ter a mesma firmeza que ele tinha. É por isso que Jesus, ele incomodava as pessoas. Porque ele não era um camaleão que mudava conforme o ambiente que ele andava. Ele era o mesmo. A personalidade dele era a mesma. A identidade dele era a mesma em qualquer lugar. Como tem sido a minha identidade? Como tem sido a minha personalidade no ambiente onde eu tenho vivido? Como eu tenho me portado? Você está vendo como é que assim, nós precisamos nos analisar diariamente? Porque muitas das vezes nós falamos que amamos Jesus, que nós seguimos Jesus. E às vezes até acontece conosco, igual aconteceu com os discípulos. Que Jesus veio, Jesus subiu numa montanha, Jesus se assentou ali, Jesus começou a falar e os discípulos se achegaram. Às vezes nós vemos para o culto, nós estamos aqui, às vezes você vem domingo, às vezes você vem quinta, às vezes você vem na segunda-feira, e às vezes você está aqui. Você se assenta para ouvir. Mas o que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos? Às vezes eu saio daqui dia de domingo, e às vezes eu falo assim, cara, que pregação. Sabe? Às vezes eu saio daqui, nós temos vivido isso, gente, nós temos vivido isso. Às vezes eu saio daqui e eu falo, nossa, que é isso que aconteceu no louvor? É muito bom, gente, é muito bom. É muito bom, mas se nós não vigiarmos, nós vamos começar a ser igual a muitas pessoas que nós criticamos. Sabe por quê? Porque a gente vem à igreja, a gente ouve uma excelente palavra, a gente ouve um louvor onde nós somos tocados, mas a gente não consegue colocar nada daquilo em prática. E isso que é o perigo. Esse que é o perigo.
Porque às vezes nós assentamos igual aos discípulos e nós ouvimos Jesus. Nós temos um mestre por excelência. Nós temos aquele mestre que ele não só fala, mas ele vive aquilo que ele fala. E ele deu exemplo para tudo aquilo que ele fala. E muitas das vezes nós estamos igual aqueles discípulos que ouviram, conviveram, mas não vivem. Né? E qual tem sido a minha identidade? A minha identidade tem sido igual a Jesus? Se ser cristão é ser pequenos cristos, será que eu tenho sido pequenos cristos? Será que eu tenho sido no trabalho, no meu ambiente onde eu vivo, onde eu convivo? Será que eu tenho sido isso? Será que eu sei quem eu sou? Será que eu consigo dominar a minha personalidade mediante aquilo que eu ouço de Deus? Né? Porque, assim, às vezes a gente critica tanto, né? Às vezes a gente critica tanto outras denominações, às vezes a gente acha, assim, que nós somos o supra-sumo. E, na realidade, às vezes a gente está fazendo a mesma coisa que aquele outro está fazendo, e estamos cometendo o mesmo pecado, né? Então, assim, como filhos de Deus e como, talvez, discípulos de um verdadeiro mestre, que foi o mestre dos mestres, o rabino dos rabinos, qual tem sido a minha identidade em meio a tudo isso, né? E qual é a minha personalidade que eu tenho mostrado em meio a tudo isso, né? Se você for ver e for acompanhar os evangelhos, for acompanhar os caminhos de Jesus, tudo aquilo que ele traçou, né? A identidade do mestre, a personalidade do mestre, você vai ver alguma coisa que possa afligir a pessoa de Jesus Cristo? Você vai ver? Você não vai ver. Você não vai ver. Interessante que a gente lá em casa, a gente tem os livros lá que a gente comprou e a gente nunca leu, né? Mas aí, esses dias eu peguei um livro lá que eu já tinha lido, mas eu voltei a ler de novo, que foi sobre os mártires, né? E eu vou ser bem sincera para vocês, a gente começa a ler algumas histórias e a gente olha para dentro de nós e a gente vê que, de verdade, nós não estamos vivendo o evangelho, porque talvez a gente não tenha capacidade, isso eu não estou falando da igreja, estou falando de mim, porque às vezes a gente não tem a capacidade, talvez, de morrer por algo, né? Ou de gastar a nossa vida em algo que aqueles homens gastaram. Né? E às vezes você fica assim, cara, às vezes eu nem ajoelho para orar, às vezes eu já deito, oro e durmo, ou nem termino de orar. Não que a gente vai vivendo uma religiosidade, mas assim, a gente para pensar e a gente vê o quanto que muitas das vezes a gente não faz, a gente fala assim, não, nós seguimos o mestre, né? Mas nós, na verdade, a gente, às vezes, não faz a metade daquilo que o mestre mandou. Né? A gente não faz, às vezes, a metade daquilo que a gente mandou. Eu estou convivendo com um grupo de pessoas, né? E engraçado que no meu grupo de pessoas, todo mundo é crente. Todo mundo é crente. E acontece algumas situações e, às vezes, eu falo assim, gente, isso que é viver em comunidade, porque a comunidade não para você estar tudo bem, mas é você lidar com a personalidade do outro. E isso é complicado, porque às vezes a gente se acha tão certo e tão bom que às vezes a gente não consegue lidar com o outro. Né? A gente não consegue lidar com o outro e a gente nunca olha para a história de Jesus, como Jesus ele foi um mestre tão bom e com tanta excelência que ele conviveu no meio de pessoas totalmente diferentes, né?
e nem assim a personalidade dele se esvaiu, a identidade dele foi perdida. Por quê? Ele sabia lidar com essas situações. Ele sabia lidar com o outro, né? Uma outra coisa que, assim, Jesus, nossa, a hora corre muito rápido, Jesus. Uma outra coisa, assim, que a gente pode observar muito na identidade de Jesus é o caráter dele íntegro, né? É o caráter íntegro. E a gente olha para dentro de nós e vê como tem sido o nosso caráter, como pessoas que seguem a Jesus, como pessoas que seguem o Mestre, como pessoas que se assentam para ouvir o Mestre falar. Como tem sido isso? Como tem sido o nosso caráter? Né? Fala comigo. Muito bom. Excelente. Uhum. Exatamente. E o interessante de tudo é que nós somos muito forjados a criar uma foto e viver daquela foto. E às vezes o que está por trás daquilo não condiz com o que está na foto, né? E isso é muito interessante. Eu queria que alguém abrisse aí em Mateus 5,44. Outra pessoa abra aí em Mateus 5,37. Outra pessoa abre em João 8,46. Outra pessoa, abra para mim aí em Lucas 23, 14 e 15. Mas eu queria pedir para quem abriu, eu vou falando aqui, eu queria pedir para quem abriu, levantar e ler em alto e bom som. Vamos lá, vamos começar? Quem abriu aí em Mateus 5, 44? Isso aí está dando um exemplo do caráter íntegro de Jesus. Jesus orou por aquele que perseguia ele. Aqueles que muitas das vezes queriam ver o mal dele. Ele orou por essas pessoas. E nós precisamos também aprender a orar por aqueles que nos perseguem. Amém? Isso é uma faceta do caráter de Jesus. Mateus 5,37. Mateus 5,37. Fala, João. Então, está ensinando aí que a gente precisa aprender a falar o quê? A verdade. Nós precisamos falar a verdade. Então, o primeiro foi o quê? Orar pelos inimigos. O segundo, falar o quê? Sempre a verdade. Vamos lá. João 8,46. João 8,46. Isso aí. João 8,46. Desafiou seus inimigos a quê? A apontar algum erro nele. Então, o primeiro caráter de Jesus foi o quê? Ele orou pelos seus inimigos. Tem nos ensinado o quê? A orar pelos nossos inimigos. Ensinou o quê? Aos seus discípulos falar sempre a verdade. E o outro foi o quê?
desafiou alguém a falar alguma coisa, algum erro dele. Lucas 23, 14 ao 15. Quem é que vai ler para mim? Pois é. Isso aí, então. Mais um versículo dizendo que ninguém conseguiu apontar alguma coisa contra ele. Até a própria pessoa que ele foi levado para julgar ele falou, não posso, porque eu não vejo nele algo que eu possa apontar. Então ele ensinou o quê? Ensinou os seus discípulos a orar porque perseguiam. Isso é uma fase do seu caráter, uma qualidade do seu caráter. Ensinou os seus discípulos a falarem a verdade. Desafiou alguém a falar alguma coisa contra ele. Né? Você já perguntou se alguém tem alguma coisa contra você? Se alguém pode falar alguma coisa contra você hoje? Cara, então isso prova que isso prova que a gente precisa. Como é? Fala comigo. Olha aí. Olha aí. Exatamente. Pois é. Então já que você levantou isso, Mateus 18 é uma coisa que a gente aqui ouve falar muito. Estou mentindo? Pois é, mas é uma coisa que a gente faz pouco, né? Exatamente, é uma coisa que a gente faz pouco. Isso aí é pra gente... Isso eu estou dizendo por mim também, tá, galera? Então isso aí é uma coisa pra gente abrir os nossos olhos, porque o ser parecido com Jesus não é só pra gente falar ser parecido com Jesus, né? Aconteceu uma situação comigo esses dias que alguém falou assim, falaram pra mim que você que falou. E eu estou numa fase o seguinte, eu estou nessa fase. Eu estou numa fase seguinte, cara, ainda que eu vou passar vergonha, eu tenho que me expor, mas amém, se a pessoa falou que foi eu que falei, então vamos lá, foi eu que falei. Porque ultimamente eu tenho entendido, não sei se é porque eu estou ficando mais velha, mas eu tenho entendido o seguinte, cara, eu não vou deixar nada para que eu perca a minha salvação. Entendeu? Eu já não estou me importando, eu estou aprendendo a não importar mais com o que as pessoas falam. Se é isso que elas querem falar, amém. E o que eu preciso é reconhecer aquilo que eu tenho feito de errado. E assim, porque isso é coisa que a gente precisa gerar em nós, né? Eu procuro ser muito prática assim naquilo que às vezes eu faço. Né? E a minha irmã mais velha, ela fala uma coisa assim muito interessante. Ela fala assim para mim, toda vez que ela me liga, ela conta alguma coisa para mim e eu falo assim para ela, mas você já sabe o que eu vou falar, né? Aí ela fala assim para mim, Sara, o seu coração fica no pé. Ela fala assim para mim, porque o que acontece? A gente, assim, eu tenho aprendido, né? Eu tenho aprendido a procurar assim, ter mais... procurar não me preocupar com as coisas que talvez vai me ofender. Mas eu quero me preocupar com aquilo que Deus está dizendo de mim, o que eu preciso melhorar. Né? Porque às vezes a gente coloca a culpa muito nas coisas que a gente viveu. Mas Jesus, às vezes, não quer saber do que a gente viveu. Jesus quer saber o que Ele tem falado conosco, o que a gente precisa melhorar. Porque, às vezes, a gente perde... Outro dia eu estava conversando com o Rafael e, às vezes, a gente conversa e a gente fala assim, cara, a gente perdeu tempo. Como a gente perdeu tempo com tanta coisa boba,
que a gente poderia brigar, a gente brigou por coisas assim tão bobas, que às vezes a gente precisa, que a gente deixou de ganhar certas coisas, a gente deixou de amadurecer, e às vezes a nossa vida cristã é isso. Às vezes a gente fica preso a tantas picuinhas, que Deus ele quer se revelar para a gente, mostrar para a gente algo maior, que às vezes a gente está preso com alguma coisa com o nosso irmão, e às vezes a gente deixa de crescer porque a gente não parou para ouvir Deus, ou a gente falou, não vou passar daqui. E assim, a gente precisa parar com isso, porque a gente precisa parar de olhar um pouco, de se movimentar olhando para o irmão, mas olhar para Cristo, né? Exatamente. Exatamente. E às vezes a gente passa a vida toda na igreja tomando leite. E a gente impede, a gente está impedindo o nosso próprio crescimento. O interessante de tudo que um tempo atrás, há mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava tendo uma aula sobre sal, né? E todo mundo aqui conhece aquele versículo que, inclusive, se eu não me engano, está nas bem-aventuranças, né? De que nós devemos ser o sal da terra. Mas o professor estava falando o seguinte, que o sal, que ele falou, sabe por que a gente coloca sal na comida? Para apurar o sabor. Sabe por que a gente coloca sal na carne? Para apurar o sabor. Quando você come uma carne e a carne está sem sal, não é porque não é porque ela está sem sal, mas é porque você não colocou sal e o sabor dela não aflorou, né? E a gente precisa ser assim porque Jesus era assim. Porque a gente tem que entender que a gente criou uma cultura de reconhecimento, né? Então, a gente quer fazer para que as pessoas vejam. Mas o sal, ele não é posto na carne para que venha falar assim, nossa, essa carne está com sal. Não, mas é para a carne apurar o sabor dela. Então, a função do sal não é para ele aparecer, mas a carne aparecer. A função do sal não é para a comida aparecer, mas não é para o sal aparecer, mas é para a comida aparecer. Para apurar o sabor da comida. E essa é a nossa função, né? Quando eu venho para cá e eu vejo, assim, eu costumo falar muito isso com o apóstolo. Eu falo para ele assim, sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho acessibilidade. Eu tenho acessibilidade, eu sei que se acontecer algo, que eu preciso falar com alguém, que eu preciso conversar com alguém, eu tenho quem falar. Eu tenho a quem socorrer. Por quê? Eu tenho alguém que pode ser sal na minha vida. Porque a pessoa ela não precisa aparecer. Você está me entendendo? Quando a gente entender que o ensinamento de Jesus para a nossa vida foi isso, foi a questão de não nós aparecermos, mas nós vivermos aquilo que ele nos ensinou, entendeu? A gente vai acender a luz assim, né? Aquela luz assim que aparece. Pois é. Imagina se Jesus fosse ficar preocupado com isso naquela época, se ele sabia que ele era o rabino dos rabinos. Imagina. E hoje nós estamos, às vezes, preocupados com poucas coisas, com coisas pequenas. E a gente está esquecendo de ser aquele que vai dar o sabor, né? Apurar o sabor. Exatamente. Só que para a gente reaçar Cristo no próximo, Cristo precisa estar dentro de nós. Cristo precisa estar em nós, né? Exatamente. Vamos lá. Autoridade de mestre, né? Uma coisa que alguém pode me dizer que alguma coisa, sem ser o apóstolo Rubens,
Alguma coisa que a autoridade está ligada? Algo que a autoridade possa estar ligada? Hã? Então, autoridade, vamos lá. A autoridade está ligada a algo. O que é esse algo que a autoridade possa estar ligada? Você sabe me dizer? Pode chutar e pode errar, gente. Aqui a gente está aprendendo. Comando. Vamos lá. Então, para nós, a autoridade ela vai estar totalmente ligada a uma coisa chamada obediência. Não tem como nós termos autoridade sem a gente obedecer. E Jesus, ele nos ensinou isso. A autoridade, ela está totalmente ligada à obediência. Né? E quem pode abrir lá para mim? Mateus 5, 17. Alguém lê para mim, por favor, em alto e bom som? Pois é. Jesus ele veio não só para fazer, né? Ele não veio só para fazer o que o Pai fala para ele. Jesus ele veio não só fazer, mas ele veio ensinar também aquilo que o Pai fala para ele, né? Então aqui ele está dizendo aqui que ele não veio pegar a lei e colocar dentro do saco, né? E jogar no lixo. Ele veio não só cumprir, ele veio levar essa lei. Ele veio dizer assim, não é só você olhar para uma pessoa e você pegar e você ir lá e sair com aquela pessoa, você trair seu esposo ou você trair sua esposa. Mas é só você de olhar, você já está pecando. Só você de pensar mal do seu irmão, você já está pecando. Nós já estamos pecando. Agora eu te pergunto, como nós temos feito com isso, né? Com esse tipo de obediência, com essa obediência perfeita, porque só Jesus tem. Essa obediência perfeita. Essa obediência de você entender que você precisa não só obedecer, mas cumprir aquilo, né? Antes de Jesus ir para a cruz, né? Qual foi a oração que ele fez? Exatamente, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cara. Mas, contudo, que seja feita a sua vontade. Quem gosta de sofrer? Eu não gosto. Eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Eu acho que aqui ninguém gosta de sofrer. Mas se Jesus se revelar a você e falar assim, olha, você vai perder seu filho, sua esposa, você vai perder seu emprego, você vai perder tudo. Você vai continuar servindo? Pois é. Pois é. Essa foi a obediência de Jesus, cara. Hoje eu fui para o ponto e eu perdi o ônibus. E eu fiquei muito aborrecida. E aquilo quase tirou o meu dia. Quase acabou com o meu dia. Mas aí eu pergunto, mas uma coisa tão pequena, né? Às vezes nos tira do foco. Uma coisa tão pequena no nosso dia, às vezes nos tira do foco. Às vezes uma malcriação do nosso filho nos tira do foco, né? Às vezes um aborrecimento do nosso irmão nos tira do foco. Faz a gente pecar em pensamento, vontade de pegar o pescoço, né? Isso é para você ver como está ligado, né? Como aonde nós estamos fincados, aonde nós estamos ligados. E às vezes você vai, não, peraí, deixa eu voltar-me a mim. Não posso ficar pensando nisso, ou isso não pode tirar minha paz. Porque Jesus não era assim, né? Então, nós como seres humanos, nós
temos em todo momento tá pegando isso, tá voltando para isso, tá, né? Falando, Pai, me perdoa, vamos lá, eu preciso voltar de novo. Exatamente. Vamos lá, eu preciso, né? E às vezes a gente nunca pode deixar de lutar e mudar aquilo que a gente sabe que precisa mudar. Ainda que amanhã eu venha pecar na mesma coisa de novo, mas eu preciso continuar me movendo para mudar isso. Sabe por quê? Jesus não era assim. Fala. Exatamente. Pois é. Pois é. Bem-vindo ao Evangelho. Exatamente. Bem-vindo ao Evangelho. Porque nós desistimos das pessoas. Mas Jesus, ele nunca desistiu de nós. Mas nós desistimos das pessoas. Nós desistimos. Mas Jesus não desistiu de nós. E por ele não ter desistido de nós, nós estamos aqui. Mas nós desistimos. Então, a autoridade, ela está totalmente linkada à obediência. Não tem como você ter autoridade se você não obedecer. Você tem como ensinar o seu filho fazendo errado? Não. Por quê? Ele olha para você. Ele olha para nós, né? Eu não sei se seu filho está na idade do meu, que ele vira para mim e fala, mãe, mas você fez isso. E eu tenho que pedir desculpa. Eu tenho que me arrepender. Fala, pode falar. Pois é. Só que hoje aqui a gente tem sido confrontado com isso, né? E às vezes, por isso que às vezes dói muito, por isso que às vezes machuca muito, porque nós viemos sendo ensinado um evangelho de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas quando você é confrontado com o evangelho de você fazer, não tem para onde correr, você se sente confrontado com isso, né? Exatamente. 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 E esse é o nosso confronto, né? Muitas das vezes como pais, porque nós precisamos, como pais, dar exemplo aos nossos filhos. Ele viu o pai fazer. Pois é. Os nossos filhos ainda têm né? Porque às vezes a gente fala e nós não fazemos. Mas nós não temos como falar que Jesus não fez. Está tudo lá. O que nós podemos fazer, humildemente, é nos arrepender. Pai, perdão, eu não consegui, eu vou tentar de novo, porque o Senhor não fez isso. Então, eu vou tentar de novo até que eu consiga acertar. A gente não fala até que o Senhor volte. Então, até que o Senhor volte, a gente vai tentar acertar. Até que o Senhor volte, eu vou tentar não pecar em pensamento. Até que o Senhor volte, eu vou tentar não responder. Até que o Senhor volte, eu vou tentar, né, a não desobedecer, a não afrontar as pessoas, né? Até que o Senhor volte, eu vou orar por aquele que às vezes eu acho que não precisa. Porque a gente julga que não precisa. Que a gente vai aperfeiçoando. Exatamente. Muito bom. Exatamente. É isso aí mesmo. Muito bom. Aqui, no meu relógio já são 21:01. Mas eu vou só, para fechar, eu queria só... Pois é. Pois é. Então, assim, para fechar, eu queria pedir 2 irmãos aí que abrissem em
João 1,47. Então, João 1,47. João 1,47 ao 51. E o outro, abrisse lá, eu esqueci de anotar, mas eu sei que tem muito irmão inteligente aí, só por causa disso o pastor vai abrir para mim. Ó. Abre lá para mim na história do jovem rico, é Lucas alguma coisa, eu esqueci. Então, eu vou deixar isso aqui para a gente pensar. Para mim pensar, para nós pensarmos. Para a próxima aula. É a história do jovem rico. Mateus 19? Então segura aí que a irmã vai ler para a gente. Espera aí. Lê para mim aí, ô Rafael, por gentileza, João 1, 47 ao 51. Jesus viu Natanael, se aproximando e disse a Filipe: Eis o verdadeiro Israelita, a quem não há falsidade. Disse Natanael: De onde me conhece? Respondeu Jesus: Antes de pedir te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael falou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. E disse Jesus: Em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto, o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Pode ler, irmão. Pode ler. Isso, então, eu queria deixar uma reflexão para os irmãos e a expectativa da próxima aula, que vai ser com o Léo. Isso eu queria deixar uma reflexão para mim, tá? Para nós nos analisarmos e para vocês se analisarem, cada um se analise. Reflita indo para casa, onde você estiver. Né? Aí são duas histórias distintas. Uma real, né, no sentido de que aconteceu de fato, e uma que é uma parábola, não é isso, apóstolo? Que é uma história que Jesus contou. Uma onde um homem chamado Natanael, que a Bíblia diz que ele era conhecedor da lei, né? E ele se encontrou com Jesus. Quando ele viu Jesus, a primeira coisa que ele falou, que Jesus falou para ele, que tinha visto ele debaixo de uma figueira. E ele olhou para Jesus e falou: Vejo que tu é um rabi. Ele reconheceu em Jesus um mestre. Já o jovem rico, ele chegou para Jesus e falou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E a Bíblia diz que o jovem rico, ele era um conhecedor das leis. Ele conhecia. Né? Só que essas duas histórias, têm um diferencial assim, bem grande. Porque a Bíblia diz que
Natanael a reconhecer Jesus, Jesus virou para ele e falou assim, que a partir daquele dia, o que ia acontecer com ele? Ele ia ver o quê? Os céus abertos. Então, um saiu com uma visão espiritual aberta. O outro, né? Jesus revelou onde estava o coração dele. E saiu triste. Então, dessas duas histórias, quem sou eu? Né? Quem somos nós nessas duas histórias? Somos conhecedores apenas. E quando nós encontramos o Mestre, nós reconhecemos ele como Mestre, como fez Natanael, e a visão dele foi aberta. Deus revelou a ele algo. Ou nós somos o jovem rico, onde Deus revela para nós as nossas falhas e nós saímos tristes, porque nós não conseguimos mudar, né? Exatamente. O problema é que muitas das vezes a gente não ir até Jesus, porque às vezes a gente sabe o que ele vai falar da gente. Pois é. Então, assim, a reflexão que nós vamos para casa hoje é sabendo que nós temos um mestre, que é o mestre dos mestres, rabino dos rabinos, e que nele nós temos todo o exemplo para toda a trajetória e circunstâncias que acontecem na nossa vida. Amém? Amém?